montagem de uma cozinha para um restaurante, a escolha do material correto para as panelas é importante, pois a panela que conduz mais calor é capaz de cozinhar os alimentos mais rapidamente e, com isso, a economia de gás. A taxa de condução do calor depende da condutividade de cada material e de sua área A, da diferença de temperatura ΔT e da espessura D do material, sendo dada pela relação variação de quantidade de calor dividido pelo intervalo de tempo igual a condutividade vezes área vezes a diferença de temperatura dividido pela espessura do material, né? Em panelas com dois materiais, a taxa de condução é dada pela variação da quantidade de calor dividido pelo intervalo de tempo igual à área vezes a diferença de temperatura dividido pela soma da espessura do material 1, que é dividido pela condutividade do material 1, mais a espessura do material 2 dividido pela condutividade do material 2, em que D1 e D2 são as espessuras dos dois materiais, e K1 e K2 são as condutividades de cada material. Os materiais mais comuns no mercado para panelas são o alumínio, onde a condutividade são 20 watts por metro Kelvin, o ferro, onde a condutividade é igual a 8 watts por metro Kelvin, e o aço, onde a condutividade é igual a 5 watts por metro Kelvin, combinado com o cobre, que a condutividade são 40 watts 40 watts por metro Kelvin. Compra-se uma panela de ferro, uma de alumínio e uma composta da metade da espessura em cobre e a metade da espessura em aço, todas com a mesma espessura total e com a mesma área de fundo. A ordem crescente da mais econômica para a menos econômica então nós temos as seguintes opções. E tem A, cobre, aço, alumínio e ferro. Tem B, alumínio, cobre, aço e ferro. Tem C, cobre, aço, ferro e alumínio. E tem D, alumínio, ferro e cobre, aço. O item E, ferro, alumínio e cobre, aço. Então, a primeira coisa que nós temos que calcular para resolver essa questão, para poder fazer a comparação, é os fluxos de calor de cada panela, né? Então, vamos nós calcular os fluxos de calor das panelas. Isso é o que nós vamos fazer na primeira etapa. Aliás, de calor nas panelas, né? Bem, o fluxo de calor, a gente já viu lá no enunciado que ele é definido pelo quê? Ele é igual à variação da quantidade de calor dividido pelo intervalo de tempo. Isso é igual à área vezes a diferença de temperatura, que é dividido pela soma, né, da espessura do material 1 pela condutividade do material 1 mais a espessura do material 2 dividido pela condutividade do material 2, né? Isso seria a maior das fórmulas, né? Então eu vou colocar as duas aqui. A primeira que eu estou colocando aqui é a seguinte coisa: a condutividade vezes a área vezes a diferença de temperatura dividido pela espessura, que é esse Dzinho, né? Ou essa segunda fórmula que eu falei, que é a maior. Aqui no caso é quando for composto por dois tipos, que nós vamos ter aqui no caso cobre e aço, né? Então cobre e aço eu vou ter que usar essa fórmula maior aqui. Para o ferro e para o alumínio a gente vai poder calcular o fluxo de calor utilizando a primeira, que é a menor delas, certo? Então vamos nós primeiramente para o ferro. Então aqui D1 sobre K1 mais D2 sobre K2. Então para o ferro nós vamos usar a primeira, né? Φ é igual a delta Qzão dividido por delta Tzinho igual a K vezes A vezes delta Tzão dividido por Dzinho, certo? Isso aí vai ser para o ferro e para o alumínio, que a gente só tem um material aqui. Quando nós temos dois, nós utilizamos a maior fórmula, certo? Então aqui para ele, o fluxo de calor para o ferro vai ser a variação da quantidade de calor dividido pelo intervalo de tempo. Isso é igual a quê? Isso é igual
a condutividade, que lá no enunciado ele diz que a condutividade do ferro é 8, então nós vamos ter 8 vezes a área, vezes a diferença de temperatura, dividido pela espessura, que é esse Dzinho, certo? Então esse aqui foi para o ferro. Não deu problema em calcular isso. Então agora nós vamos calcular para o alumínio. Para o alumínio nós também vamos utilizar essa fórmula menor aqui, certo? Porque nós só temos um material. Então o alumínio ele nos dá lá no enunciado que a condutividade do alumínio é 20 watts, né, por metro Kelvin. Então vou repetir novamente φ aqui, só que para o alumínio. E na condutividade, que é esse K, nós vamos colocar o quê? 20 watts, né, por metro Kelvin. Então nisso aí, vezes a área, vezes a diferença de temperatura dividido pela espessura, no caso aqui seria a espessura do alumínio. Pronto, então nós calculamos aqui para o ferro e para o alumínio. Para o cobre e aço, nós temos dois materiais, nós vamos ter que utilizar o fluxo de calor, aquela fórmula maior, certo? Então para o cobre e aço nós vamos usar o quê? Que φ é igual a variação da quantidade de calor dividido pelo intervalo de tempo, que é igual à área, vezes a diferença de temperatura dividido pela soma dos materiais, né? Então a gente tem, no caso aqui, D do cobre dividido por K do cobre, mais D do alumínio dividido por K do alumínio, certo? Então nós vamos ter a seguinte coisa, lembrando que ele é metade cobre, metade aço. Então nós vamos multiplicar aí essas constantes K do cobre e K do aço, 2, né? Como ele nos deu que a condutividade do cobre é 40 e a condutividade do aço é 5, né? Então a gente multiplica eles por 2, né? Isso aqui a gente, reescrevendo aqui de novo a fórmula, nós temos A vezes delta Tzão dividido por delta sobre 80, que é 2 vezes 40 dá 80, mais D dividido por 10, né? Isso aqui tudo sob delta Tzão. Agora ficou fácil, né? A gente vai tirar o MC aqui de 80 e 10, que é 80. Então, reescrevendo aqui, nós temos que a área é igual a área. Aí você tirando o MMC lá embaixo, nós temos que é 80 o MMC. Então vai ficar D mais 8D, né? Isso sobre 80, que é o MMC. Isso tudo sob delta Tzão. Então a gente agora vai inverter. Então nós vamos ter o quê? 80 sobre 9, que D mais 8D é 9D, né? Então 80 sobre 9 vezes a área, vezes a diferença de temperatura, dividido pela espessura, que é a fórmula menor lá de cima. Acabou que a gente chegou na mesma coisa. Pronto, basicamente a questão agora morreu, né? Quando a gente dividir aqui 80 por 9, vai dar um valor quebrado, mas a gente vai ter encontrado o fluxo de calor do cobre e aço. Então nós vamos ter que esse fluxo de calor ele vai ser igual a 8,9, né? Que é 80 dividido por 9. E aí a gente repete a mesma coisa, vezes a área, vezes a diferença de temperatura, dividido pela espessura, né? Que é esse Dzinho. Então agora todos estão com a mesma unidade aí do lado, né? E a gente tem valores. Basta agora apenas a gente comparar. Ora, ou seja, nós vamos botar a ordem crescente de economia, ou seja, da maior economia para a menor economia. Então nós vamos comparar, certo? Você esquece e pega só o valor numérico de cada um, né? Então fazendo isso nós vamos ter que o fluxo de calor do alumínio é maior, né, do que o fluxo de calor do cobre aço, que é maior que o fluxo de calor do ferro, certo? Então agora ficou fácil da gente simplesmente olhar nos itens e identificar qual a alternativa correta. Para essa nossa questão aqui, o item correto é o item
item B de bola, né? Alumínio, cobre, aço e ferro, ok? Dá um pouquinho de trabalho, mas no final tudo ok.